esse julgamento para a igreja no tribunal de Cristo, ele não é para condenação, é somente para galardão. Esse julgamento perante o tribunal de Cristo será para receber o galardão, onde mostrará como nós administramos tudo o que o Senhor nos confiou, conforme está em Mateus 21, de 1 a 16, né? Amém. Essa parábola é tremenda, né? Porque nós achamos que merecemos mais do que aquilo que nós fazemos. E o Senhor Jesus fala que não é pela muito fazer, não é pela quantidade de serviço que você faz, mas é pela qualidade do serviço que você entrega para o Senhor. Então, o nosso galardão será mais ou menos nesse sentido, naquilo que nós fazemos com qualidade para Deus. Eu vejo, Jesus ele gosta de nos ensinar muito através de parábola. Um dia ele estava com os discípulos no templo, estavam todos sentados lá no templo, e chegou um rico, depositou uma quantidade enorme de dinheiro no gasofilácio. E chegou uma viúva, colocou 2 moedinhas lá dentro. Jesus olhou para os discípulos e falou para eles assim: eu afirmo para vocês que essa mulher recebeu mais do que esse rico que deu esse montante de dinheiro. Por quê? Porque ela doou para o Senhor o que ela tinha. O rico não doou daquilo que estava sobrando. Então a motivação do coração daquela senhora foi muito maior para Deus do que daquele rico. Por quê? Porque ela entregou para Deus tudo que ela tinha. Então a qualidade da oferta dela foi muito melhor para o Senhor. O Senhor a recebeu muito mais do que aquela que o rico estava dando. Porque a motivação do coração dela é que conta para o Senhor. Assim é o nosso trabalho para Deus. A motivação do nosso coração é que conta para o Senhor. Não é aquilo que nós damos, mas é aquilo que nós ofertamos. Será um julgamento mais da qualidade do trabalho que nós fazemos para o Senhor. Será um julgamento da conduta do cristão. 2 Coríntios 5:10. Acho que nós já lemos isso hoje, né? Será um julgamento do tratamento feito com os irmãos na fé. Romanos 14:10. Paulo, quando ele está falando para os romanos, ele é um professor, né, por natureza, porque aprendeu aos pés de Gamaliel, então ele tem a natureza de professor nele. E ele começa o capítulo 14 já falando a respeito da necessidade que nós temos que receber aquele irmão que tem deficiência, não tem conhecimento, que é mais simples, de igual modo. Acolhei o que é fraco na fé, não para criar contenda. Então nós temos que receber aquele mais fraco na fé, aquele irmão, amando da mesma forma que nós amamos aqueles que estão convivendo conosco por igual. Em conhecimento, em amizade, não temos que ter diferença na nossa conduta. No versículo 10 ele fala, por quê? Você que tem mais conhecimento, você pode desprezar aquele que não tem. De maneira nenhuma, todos são iguais diante do Senhor. Ele fala da comida. Por quê? Porque uns acham que não deve comer. Outros acham que deve comer. Uns acham que ser pentecostal é errado. Outros acham que ser pentecostal é certo. Uns acham que ser conservador é certo. Outros acham que ser conservador é errado. Então, mas nós temos que amar por igual. Mesmo. O irmão Valtir foi um irmão que deu muito suporte para nós no início da igreja aqui. E ele dizia, ele foi pastor batista a vida toda, mais de 50 anos pastor batista. E um dia ele teve a revelação da igreja, do que é a igreja realmente. Ele abandonou o ministério
batista e sentou, foi para essa localidade, e lá ele ficou sentado, eles queriam que ele pregasse, ele não, eu estou aqui para aprender. Ficou 2 anos sentado no banco, e o Senhor só ministrando no coração dele a respeito da igreja. E ele, quando veio para cá, ele veio nos ensinar a respeito disso, e ele dizia, lá, todos são iguais, aonde nós estamos. Por mais que ele é doutor em teologia, ele já faleceu, né? Mas em termos de conhecimento, foi o que eu mais conheci em termos de teologia, de conhecimento de Deus. Ele se colocou como os demais irmãos que estavam sendo convertidos naquela época, nessa localidade que ele foi. Durante 2 anos ele ficou sentado no banco e se colocou igual àqueles homens. Por quê? Porque todo o conhecimento teológico que ele tinha não subiu à cabeça dele. E ele se colocou igual. Assim, Paulo fala, que no versículo 10, que não é porque eu tenho toda a revelação que eu tenho que desprezar aquele que não tem. Não é porque eu gosto de picanha que eu vou comer, que eu vou desprezar aquele que come alface e tomate. Eu falo picanha, tá, gente? É brincadeira, tá? Se não trabalhar, não come. Paulo falou para os Tessalonicenses, aquele que não trabalha também não coma. Então, nós não podemos esperar picanha de ninguém, nós temos que trabalhar para comprar picanha para comer. Né, Maria? Ai, Deus. Então, nós precisamos entender. Mas é assim mesmo. Então, nós temos que amar o irmão por igual. Não se achar superior. Porque nós, na realidade, nós não somos nada. O filho de Jesus, o Jânio, ele chegava para mim e falava assim, você é muito simplório. Você não pode ser assim não, os outros abusam de você, da sua bondade. Eu falei, Jânio, eu não sei ser diferente. Não, mas eu vejo os caras aproveitando você aí. Não, eu falei, não, fica tranquilo. Então, a gente tem que ser assim. Tratar todos por igual. Não pode ter maior ou menor no meio da igreja. Jesus disse para os discípulos, aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. Não foi isso que ele disse? Quando o João e o Tiago, lá a mãe dele, chegou para Jesus e falou, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Ele falou, o quê? Quando o Senhor voltar com o seu reino, que o meu filho fique na sua direita, o outro na sua esquerda. Ele falou, vocês podem? É claro, a mãe quer o melhor para o filho. Então, e depois que a mãe saiu, o que ele fez? Ele pegou uma criança, colocou no meio dele e falou, o reino dos céus é comparado a essa criança, inocente, sem malícia, sem querer ser aquela que domina tudo. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é aquele que é o maior, ele que serve. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele fez isso para mostrar para eles. Depois que ele terminou de tudo, ele disse, vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e eu sendo mestre e senhor mesmo, que eu sou, eu lavei os pés de vocês. Assim deve ser com vocês também. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, nós como cristãos, nós não podemos achar que somos melhores do que os outros. Nós somos iguais. E precisamos que as pessoas vejam essa igualdade em nós para querer esse Jesus. Porque se nós não apresentarmos Jesus como Ele é, de maneira nenhuma as pessoas vão querer Ele. Nós atraímos Jesus pelo que nós somos. Não é pelo aquilo que eu falo, é pelo aquilo que eu vivo e demonstro no meu viver. Assim é a vida de cada um de nós. O Paulo fala que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Como que nós vamos ser o bom perfume de Cristo?
exalando cheiro agradável. Não é expulsando as pessoas de perto de nós, né? Nós vamos atrair elas pela fragrância de Cristo que está em nós. Então, logo após o arrebatamento da igreja, virá sobre a terra o tempo conhecido como a grande tribulação. Este será um tempo de horror e angústia. Tá certo, Iron? 22, né? Para todos aqueles que restam sobre a terra. Como já estudamos nas aulas anteriores, a igreja comparecerá diante do tribunal de Cristo para serem julgados por suas obras e receber o galardão. Esse julgamento não será para condenação, mas para galardão, até porque esse julgamento se dará no céu, onde estarão somente os salvos. No céu só estarão os salvos. Então, lá no céu não vai haver mais pecado, não vai haver mais condenação. O Senhor mesmo disse que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, no céu não vai haver mais tristeza. Lá vai ser só alegria e contentamento. Como se dará esse julgamento? As nossas motivações serão julgadas. Quando a igreja estiver diante do tribunal de Cristo, não serão julgadas somente as suas obras, mas também a sua motivação. Nós estamos falando isso desde o início da aula, né? Da motivação com a qual nós servimos a Deus, com a qual nós anunciamos o Cristo. Se esses motivos não forem puros quanto ao plano de Deus, todo o trabalho realizado será nulo, para efeito de galardão. Está lá em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Ah, você fala só quando ele foi a primeira vez? Não, agora, nesse julgamento aí. Esse aí é só para os salvos. Esse julgamento é só para os salvos. Quer dizer que se o camarada foi para a igreja, Ele não converteu ao Senhor, ele não vai. Não é por fato de estar indo para a reunião da igreja que ele é salvo. e se ele se converteu? A motivação do coração dele muda. Se ele se converter, a motivação muda. Aí ele passa a ir por causa de Cristo, não por causa da mulher. Tem um irmão, um caipira, que canta uma música assim, que a moça, o cara chegou para namorar com ela falou para ele, não, eu namoro com você só se você for crente. Ele foi para a igreja. E sentou lá na frente, na hora do pastor Fidel Pira, ele levantou a mão. Ele queria namorar a moça, né? Ele levantou a mão e foi lá na frente, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele saiu de lá e correu na moça. Ela falou, não, só depois que você for batizado. Aí ele foi para a escola de batismo, 6 meses, estudando. Final de 6 meses, ele batizou. Ele foi nela. Ela falou, não dá falta, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ele mais 6 meses buscando jejum, oração, leitura da palavra, estudando, 6 meses, o Espírito Santo batizou ele. Aí o Espírito Santo batizou ele. Ele começou a falar em línguas e cheio do Espírito. Aí ela chegou nele e falou assim, agora eu quero namorar com você. Ele falou assim, agora eu tenho que buscar de Deus se é a vontade dele. Então, Jesus, a motivação do coração muda. Eu só estou falando porque ali, ó, Esse não é a questão de salvação, isso é obra, é o trabalho feito, é o trabalho que nós fazemos para Deus. Por quê? A salvação, ela é pela graça. A salvação foi pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós não fazemos nada para ser salvo. Por quê? Porque nós não temos condições. Nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos. Por quê? eu quero saber o que você... Porque a obra que você faz, muitos estão na igreja, ele não tem motivação para ele Não, se o cara não tem motivação certa... ama Cristo. Ele ama Cristo, mas não tem vontade de trabalhar. É o crente 3S. Salvo, sentado e sossegado. mas aí no caso, aí está inserido então a obra. O galardão é obra, criatura. É o trabalho. É o trabalho que nós fazemos para Deus. É tudo aquilo. É você anunciar o Evangelho. É você dar uma esmola. É você
ficar pegando na mão dos irmãos quando termina o culto, ficar ali na porta, esperando o irmão passar, pegar na mão. É todo o trabalho feito para o Senhor, todo o trabalho. O galardão é pela obra. O galardão não é questão de salvação. A salvação é pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, o galardão é pelo trabalho que nós fazemos para o Senhor. E não é pela quantidade, é pela qualidade. Depende da motivação do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos Jesus como nosso Senhor. Nós não fugimos da aparência do mal, nós não pecamos. Mas todo o trabalho que tem na igreja, nós queremos estar na frente fazendo. Nós tínhamos um irmão no nosso meio aqui, que ele congregava com a gente aqui, e ele era intercessor. Um dia eu pedi para ele trabalhar para ajudar. Nós estávamos, todo mundo, né? Porque na época a gente é intercessor, é limpador, é tudo. Cozinheiro, a gente é tudo. A gente não faz acepção assim de trabalho. Mas ele fazia. Eu pedi para ele, você pode ficar na portaria para nós até fulano de tal chegar, porque ele só ia chegar no outro dia. Ele não podia estar na sexta-feira. Ele fez assim com a cabeça. Quando eu vi, tinha outras pessoas na portaria, eu fui falar com ele, ele falou, não, ele falou que não é o serviço dele, não. O serviço dele é ser intercessor. Ele veio para trabalhar de intercessor. E foi embora. Nem de intercessor ele ficou, ele foi embora. E aí? Qual a motivação do coração dessa pessoa? É porque o intercessor dava status, né? Você impunha as mãos das pessoas, começava a orar e as pessoas, caía. É status. Ou quando não caía, você dava uma rasteira, né? Cai. Aí, o que aconteceu? Ele foi embora, por quê? Porque ele foi convidado para ser intercessor. Ele não podia ser porteiro, não podia lavar banheiro, não podia carregar a panela da cozinha até da cozinha para o refeitório. Não. Jesus, ele veio como homem para servir e para mostrar que ele daria a vida em resgate da humanidade. Então, ele veio para servir e doar a sua vida. É o que muitas pessoas confundem isso. Acham que na volta dele, ele vai ter misericórdia daqueles que vivem em pecado. Não, na segunda vinda ele vem como Senhor, ele vem para julgar todas as coisas. Ele não volta mais como Salvador. Ele já veio, ele já salvou a humanidade. Na segunda vinda dele, ele vem como Senhor e juiz. É isso que nós precisamos entender. E a gente fica olhando que Jesus, o Jesus é bom, misericordioso. Quando ele voltar, nós vamos arrepender. Quando ele voltar, você, se não tiver arrependido, vai ficar, porque só vai ouvir o sinal da trombeta aquele que estiver esperando a sua volta. Por isso que as 5 noivas nécias não conseguiram ouvir o chamado do noivo. Por quê? Porque elas não estavam preparadas. Não é mais fácil esperar o noivo, quando o noivo chegar, você subir com ele, do que você ficar batendo na porta e ele dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço? É muito melhor. Se Cristo é o fundamento, o motivo das obras dos cristãos devem ser puros. Então, esses receberão um galardão. Caso contrário, o crente somente se salvará. Paulo fala. Nós não lemos 1 Coríntios, capítulo 3, mas ele fala aí que as nossas obras serão colocadas diante de Deus, apresentadas diante de Deus como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. E as nossas obras serão provadas pelo fogo. Se as nossas obras que passarem pelo fogo não se extinguirem, nós receberemos galardão. Agora, se todas elas se queimarem, nós seremos tostados, mas seremos salvos. Ficaremos só com a roupa do corpo, mas seremos salvos, porque não fala de salvação, fala de galardão. Logo após o julgamento pelo tribunal de Cristo, a igreja será levada para a festa das bodas do Cordeiro.
Nas bodas do Cordeiro, Cristo e a igreja se tornarão o centro de todas as atenções dos seres celestiais, cumprindo assim a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 24. Então, olha, depois do tribunal de Cristo, nós vamos ser levados para as bodas do Cordeiro. Lá nas bodas do Cordeiro, na festa do Cordeiro, onde nós faremos parte, cearemos junto com Ele, é o lugar que Ele deseja que nós estejamos. Por isso que na oração sacerdotal Ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor guarde eles do mundo. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, eu quero que o Senhor livre eles do mal e guarde a vida deles. Por quê? Porque eles andaram comigo, eles são testemunhas minhas do tempo em que eu estive com eles. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Mas agora eu vou deixá-los só e vou para junto de ti. Quando eu estiver junto de ti, eu quero que o Senhor guarde eles. Para quê? Para que onde eu estiver, eles também possam estar. Então a oração de Jesus é para quê? Para onde ele estiver, nós como igreja possamos estar junto com ele. Esse é o desejo dele para nós. Então, nós precisamos sim estar preparados para quando ele voltar, para subir com ele. E nós precisamos compreender que o desejo dele é que todos nós sejamos salvos. Mas não cabe a somente ele decidir, né? Se fosse só a vontade dele, nós todos seríamos salvos. Mas ele nos deu o direito de escolher. Agora, essa escolha é até nós confessarmos ele como Senhor, tá? Porque senão eu posso dizer, hoje eu quero. Amanhã eu falar, não quero. É igual menino, né? Hoje eu quero tomar banho, amanhã eu não quero tomar banho. Não, o nosso livre-arbítrio é até nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos a Ele toda a nossa vontade. Aí nós perdemos o direito de escolher. Por quê? Porque nós entregamos a Ele já a nossa vida. A nossa vontade agora é dele. Então agora nós temos que fazer o quê? A vontade dele. É isso que nós precisamos entender, que o livre-arbítrio é enquanto nós não entregamos a vida para Jesus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o livre-arbítrio termina. Vai te incomodando. Aí ele vai te fazendo, despertando aquele desejo de voltar para a comunhão com Ele. Porque o que nos afasta de Cristo é justamente quando nós nos esfriamos espiritualmente. Nós deixamos de orar. Acontece, e Satanás ele é muito astuto. Nós não deixamos de orar ou de ler a Bíblia por qualquer motivo. Sempre tem algum acontecimento na nossa vida que faz com que nós damos uma esfriada na palavra de Deus. Ou é um negócio que não dá certo, que a gente fica achando que Deus tem que abençoar tudo no nosso trabalho, mesmo nós fazendo coisa errada, né? Tem que Deus vir abençoar. E Deus não tem compromisso com coisa errada, mas nós achamos, porque eu sou crente, Deus tem que abençoar. E aí nós começamos a passar por situações, e aí nós culpamos a Deus no começo, porque a coisa errada começa a dar errado, né? Não tem jeito da coisa errada dar certo. E aí nós vamos esfriando. Conforme nós vamos esfriando, Satanás vai ocupando espaço na nossa mente. Ele vai tomando o lugar de Deus na nossa vida. Só que o Espírito Santo, ele começa a te chamar de volta. Quando você vai pecar, ele fala assim, não faz isso. Antes de você pecar, ele fala, não faz isso. Se você pecar, eu vou me entristecer com você. Não faz isso. Muitas vezes nós damos ouvido a ele e fugimos da aparência do mal. Não pecamos. Mas muitas vezes pecamos.
é onde a palavra de Deus fala para nós: se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Pede perdão, confessa o pecado, pede perdão e retorna, abandona o pecado. E o Senhor perdoa. Jesus falou, Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Porque o judeu é muito de números exatos, e 7 é o número perfeito, é o número de Deus. 6 é o número do homem. Então é 7 vezes, porque 7 é perfeito, né? Jesus falou: não, Pedro, até 70 vezes 7. Então, é muito perdão. Então você correu, pecou, Senhor, me perdoa. E procura não fazer mais. Uma das formas de você fugir da aparência do mal, se é um pecado que você vive querendo, não querendo fazer, mas você vive fazendo, você sabe o que você faz? Pede, confessa esse pecado, pede para o Senhor: Senhor, em nome do Senhor Jesus, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, para me salvar, venha, faça a separação entre a minha vida e esse pecado, para que eu não mais volte a cometê-lo. Eu peço que o Senhor pegue esse pecado e esconde nos pés da sua cruz. Gente, é um remédio tanto, tá? O desejo de pecar some. Por quê? Porque Satanás perde a influência sobre a sua vida em decorrência daquele pecado. Nós trabalhamos muito isso quando a gente trabalha com libertação. A gente trabalha dessa maneira. A pessoa abrindo mão desse desejo de pecado. Porque esse desejo de pecado é da natureza humana. Fala, cavaleiro. Na pressa do dia a dia, dá uma resposta meio ríspida, a gente acha que está desfazendo, né? Mas é uma realidade isso. E Satanás, ele não vai usar pessoas que você não conheça para te trazer o desânimo, tá? Ele sempre vai usar os mais próximos. Sempre aquele que está do lado. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Lá estarão juntos todos os salvos do Antigo e Novo Testamento, todos os santos tirados de toda a terra, Oriente e Ocidente, e todos tomarão assento à mesa, juntamente com o Cordeiro. Está lá em Mateus 8:11. Então, todos aqueles que foram salvos, desde o início da humanidade até o dia do arrebatamento, todos estarão sentados à mesa do Cordeiro. Neste tempo, os salvos estarão livres de toda tribulação, angústia, pecado e o mal. Então, todos os salvos compreenderão que todo o sofrimento vivido aqui na terra valeu a pena. Somente olhar a face de Jesus valeu todo o esforço. Aí está a minha esperança. Sim. Porque nós, muitas vezes, nós relutamos, né? Relutamos em entregar a vida para Jesus por completo. Porque muitas vezes nós não confiamos realmente, nós não conhecemos Jesus realmente. Eu acho interessante que quando Jó teve uma experiência com Deus, ele foi totalmente transformado. E não foi antes de ficar rico. Ele teve experiência com Deus quando perdeu tudo. Ele estava sentado lá, depois de já ter sido injuriado pelos seus amigos, mandando ele confessar pecado, porque ele nem sabia por que ele estava sofrendo aquela afronta toda. Nós sabemos hoje, né? Porque ele servia a Deus e Satanás instigou a Deus para que o Senhor permitisse que a vida de Jó fosse tocada. Mas naquele sofrimento todo, naquela angústia toda, Jó declara para Deus e fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Olha que coisa tremenda. Só olhar para a face de Deus trouxe
aquela alegria para o coração do Jó. Depois de ter passado toda aquela aflição. E muitas vezes, Deus só quer isso de nós, que nós possamos olhar para Ele e ver a face dEle. Deus tem nos chamado para viver um evangelho diferente. Deus tem nos chamado para ser luz nessa terra, para ser sal nessa terra. Mas muitas vezes nós temos medo de testemunhar de Jesus para as pessoas, com medo do que as pessoas vão achar de nós. Com medo de ser taxado como fanático, como doido, como louco. Ou muitas vezes nós aproximamos das pessoas querendo discutir o evangelho com elas. O evangelho não é para ser discutido, ele é para ser pregado. Anuncie a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente Jesus deixou a sua glória para habitar na terra como o homem pagou o preço do nosso resgate. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, para que as pessoas possam conhecer o Senhor. Não é eu discutir mais conhecimento. O que adianta? Tanto conhecimento, se não tiver a presença de Deus? Nada, nada, nada. A unção de Deus faz a diferença na vida do crente. É a única forma de nós demonstrarmos o amor de Deus para as pessoas, é transmitindo a elas a unção que nós temos de Deus. Se eu não tenho unção, como é que eu vou dar alguma coisa para ela? Não tem jeito. A única forma da pessoa não ter mais como ser salva, se ela ficar em coma, e do coma ela morrer. Porque para você receber o perdão dos seus pecados, você tem que confessar. E confessar é falar. Não é pensar. Porque a gente pensa toda hora, né? Não vou pecar mais. Não vou pecar mais. E vive pecando. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, porque com a boca se confessa a respeito da justiça e com o coração se crê a respeito da verdade. Então nós temos que confessar, falar. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós temos que falar. Ainda tem a prova surpresa, hein? O que acontecerá após o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é o primeiro de uma série de eventos que estão registrados nas Sagradas Escrituras, até que o reino de Cristo seja implantado definitivamente. Veremos que a apostasia, o espírito de rebelião contra Deus, a anarquia, o avanço da feitiçaria e a frieza espiritual tomarão grandes proporções que irão dominar sobre a terra, e isto ocorrerá logo após o arrebatamento. Então, depois que a igreja for arrebatada, a terra estará sujeita a todo esse mal que nós acabamos de ver. E nós vemos esse espírito de engano já tentando dominar a terra. Tentando, de todas as formas, fazer com que os seres humanos estejam sempre se degladiando, um lutando contra o outro. Por quê? Porque esse é o plano que Satanás tem traçado para poder implantar o reino do anticristo na terra. Assim como o Senhor Deus preparou para a vinda do seu Filho ao mundo, Satanás prepara para implantar o reino do anticristo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:3, 1 João 2:18. Só esses dois está bom. 2 Tessalonicenses 2:3, 1 João 2:18.
Tá, então nós vemos que Satanás ele vem preparando o reino do anticristo. E uma das formas que ele tem usado é justamente o espírito de engano, que tem o espírito que tem atuado na terra nesses dias, enganando o ser humano. E João nos alerta que esse reino está próximo, o reino do anticristo. Por quê? Porque tudo que você vê que é contrário à palavra de Deus é uma das formas que Satanás tem usado para implantar o seu reino. Todos os valores cristãos que tem na palavra, Satanás vem levantando valores totalmente diferentes, valores corrompidos, e tem sido muito aceito pela humanidade nessa época. Então, nós precisamos, como igreja, estar apercebidos, para que nós não sejamos enganados. Porque esse é o tempo em que o anticristo vai dominar sobre a humanidade. Mas por que ele ainda não se manifestou? Porque a igreja ainda está aqui. O que tem segurado Satanás de cometer atrocidades no mundo é a igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela é o refúgio para a humanidade. Satanás não tem autonomia para tocar, para trazer destruição para a terra. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui. Sim, tudo. Esse espírito é o espírito do engano que Satanás tem usado nesse tempo para distorcer toda a verdade de Deus. Então, nós vemos, assim, eu até não gosto muito de falar muito assim, porque acho que nós somos políticos. Nós não somos políticos. Nós trazemos a verdade. O que nós estamos vendo sendo implantado, tentando ser implantado no Brasil, é justamente um governo totalmente anticristão. Então, essas atitudes é do anticristo. Tudo que é contrário à palavra de Deus são atitudes do anticristo. E nós, como igreja, nós precisamos estar apercebidos disso. Por quê? Porque nós podemos estar abrindo a porta para que o reino do anticristo entre. E a igreja tem que estar com os olhos espirituais abertos, para poder ver que essas coisas não são naturais. Elas são espirituais. Porque um aborto mesmo, a partir do momento que o feto é fecundado, ele já tem vida. Como que você vai tirar a vida espontaneamente? Qual é o espírito que fala, meu corpo, minhas regras? Se o seu corpo é a sua regra, você devia ter cuidado para não engravidar, não é? Pois é. Pois é. Cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Eu estava vendo um programa na Discovery, DNA, né? DNA as plantas, cada planta tem um DNA específico, cada ser humano tem um DNA específico, não tem nenhum igual, nada é igual. Quando você vai ver aquela tabela, né, do DNA, né, o RNH, você vê que cada pontinha é diferente do ser humano, não tem nenhum igual. Somos. Até os gêmeos univitelinos, né, os dois gêmeos que são idênticos, chega no momento ainda do DNA, da carga genética deles, que tem a diferença. Eles não são iguais. Você só consegue identificar um do outro por causa dessa diferença que tem num dos cromossomos deles. Então, não tem ninguém igual, cada um é um. Como que eu posso ser a favor de legalizar uma coisa dessa? Se eu sou cristão, nunca na vida.
Agora, se eu não tenho o temor de Cristo, isso é normal. E outra, quando o risco, até o risco de fazer um aborto, a mulher pode sempre morrer. Não só o feto, mas a mulher também pode morrer no aborto. Então, é tantas coisas que nós não conseguimos entender o que se passa na cabeça da humanidade hoje. Nós estamos conversando agora mesmo a respeito disso, né? É tanta coisa errada que nós não conseguimos entender como o ser humano não consegue enxergar. Você sabe por que não consegue enxergar? Porque são as coisas espirituais. E as coisas espirituais não se discernem naturalmente. É somente através do Espírito de Deus que nós somos capazes de entender essas coisas. Naturalmente nós não compreendemos. Também após o arrebatamento da igreja, acontecerá conforme está escrito no livro de Daniel e confirmado em Apocalipse, a formação de um reino nos modelos do antigo Império Romano, como única forma de expressão e domínio mundial. Está lá no capítulo 2 de Daniel, ele fala a respeito dessa visão que Nabucodonosor teve antes de dormir, e Daniel foi e interpretou para ele. E também no Apocalipse, a partir do capítulo 13, fala a respeito dessa formação desse reino nos modelos do antigo Império Romano. O poderio bélico será potencializado em todo o mundo logo após o arrebatamento. Conforme foi profetizado em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, e também no capítulo 2 de Joel, Israel será invadida por Gog, representado como nação do norte. Esse Gog aí é multidão, tá? É multidão. O Apocalipse fala dele, Gog e Magog, são uma multidão que se levantará contra Israel. Nessa invasão ocorrerá uma intervenção divina que exterminará essa invasão e todos os seus aliados no próprio território de Israel. Quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos ver que isso vai acontecer. Nós até comentamos um pouco a respeito disso. E no arrebatamento, aí Israel vai ficar, e as testemunhas, que são 12 mil de cada tribo, começará a anunciar o reino de Deus, anunciando o Messias, que Jesus era o Messias prometido, e que Israel sempre esperou. E quando isso acontecer, vai surgir um desejo do judeu de retornar para Israel. Os que estão espalhados, a maioria dos que estão espalhados no mundo, vão voltar para Israel. E quando isso começar a acontecer, eles vão voltar por quê? Por causa da perseguição que vai se levantar contra os judeus novamente. E essa perseguição vai fazer com que eles retornem para Israel. E quando eles estiverem em Israel, essa nação do norte vai se levantar contra, e eles e seus aliados vão cercar Israel para destruir o povo de Deus. Quando isso acontecer, vem poder divino e destrói toda a nação do norte e todas essas nações aliadas, e trazendo assim libertação para Israel. A apostasia e a indiferença espiritual, como também o espírito de desobediência, a anarquia e o crescimento galopante da feitiçaria, fazem parte do preparo final do mundo pelo diabo para o reino do anticristo. Nós já lemos 2 Tessalonicenses 2:3. Então nós vemos que Satanás, essas coisas que estão acontecendo no mundo já são estratégias formadas por Satanás para quê? Para que o reino do anticristo seja implantado na terra. Nós vemos mesmo a feitiçaria hoje, a feitiçaria até no meio cristão. É verdade. Nós vemos lugares que se dizem cristãos, que a feitiçaria está no meio. O candomblé, outros mais, outras seitas demoníacas estão no meio. E todos se intitulam cristãos. E tem trazido engano no meio do povo de Deus.
Por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos. A nossa comunhão com Deus não pode ser esfriada. Por quê? Porque nós corremos o risco de ser enganados. Assim como essas pessoas que estão. Esse dia eu fiquei horrorizado. Eu peguei estava vendo um videozinho. Se dizia pastor, vestido de baiana, daquelas baiana, toda a indumentária do candomblé, pregando o Evangelho. Mas nós já estudamos isso em Apocalipse. Vocês lembram que eu falei a respeito do ecumenismo? Que é... Vocês não lembram, né? Vocês não lembraram de nem fazer minha prova direito? O ecumenismo é o quê? É a junção de todas as religiões. O que o anticristo vai fazer? Todas as religiões que são contrárias ao Evangelho se tornarão uma só. É a junção de todas as religiões numa só. Então esse é o ecumenismo. E é o reino que o anticristo vai implantar na terra. O anticristo, que tem o falso profeta, que é o responsável por implantar esse ecumenismo, ele vai enganar o restante da humanidade. E próprio Israel será enganado. Durante os 3 anos e meio primeiros da tribulação, o próprio povo de Israel será enganado. Mas quando eles profanarem o templo, quando o anticristo profanar o templo, aí então Israel se levanta contra. E quando isso acontece, começa a perseguição, então, contra os judeus. Não, a gente brinca assim, mas se a gente for olhar, tem muitas coisas. Eu já vi igreja vendendo sabonete de arruda para descarrego, tirar mal olhado. Vender máscara invisível para Covid. Já vi tanta coisa. Mas nós que temos a revelação de Cristo, nós não podemos ser enganados. Sim, não. Jesus, você sabe o que é isso? É a culpa disso aí de quem que é? Da igreja, que não tem se levantado contra as artimanhas do diabo. A igreja tem... Paulo, na oração do Paulo aos Romanos, ele fala que nós não devemos nos amoldar o mundo, mas transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Mas o que tem acontecido no meio da igreja é justamente o contrário. A igreja hoje, no afã de encher, ela abriu mão de muitos princípios. E esses princípios têm roubado a santidade da igreja. Então nós precisamos ter essa revelação. Por isso que o Senhor fala do galardão, não é quantidade, o galardão é qualidade. A vida da igreja é qualidade. O São Francisco de Assis dizia assim: pregue o evangelho a todo tempo. Se for preciso, use palavras. Por quê? Porque o evangelho você prega no seu viver diário, com o dia a dia. Então não é a multidão que vai ver, é só aqueles que estão do seu lado. Se você transformar o seu vizinho vai transformar o vizinho dele. Mas essa transformação só pode ser feita se eu for transformado. A preocupação da igreja hoje é ganhar multidão. Por quê? Porque se a minha igreja for a maior, vai ser a melhor. E não é verdade. O Senhor não está preocupado com isso. Isso são modelos humanos que têm sido infiltrados na igreja. E que o Senhor não tem compromisso nenhum com o modelo. O Senhor tem compromisso com princípios. E os princípios de Deus são imutáveis. Deus não muda os seus princípios. Se o Filho fosse apresentado ao mundo, Satanás também prepara um caminho para que o anticristo governe quando a igreja não mais estiver aqui. Ele só vai governar quando a igreja não estiver mais aqui. A igreja vai
ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ai daqueles que estiverem no mundo. Nós reclamamos das coisas que acontecem no mundo hoje. Quando a igreja for arrebatada, vai ser pior. Por quê? Porque o Senhor vai estar trazendo o seu juízo sobre a terra. Vocês duvidam? Lê Joel no capítulo 2. Joel capítulo 2 fala exatamente isso. Só que ele fala para o povo de Israel: por que vocês querem o dia do Senhor? Por que vocês clamam tanto pelo dia do Senhor? Vocês pensam que o dia do Senhor vai ser dia de festa? Não, o dia do Senhor vai ser dia de juízo, de choro, de planto, de angústia. Por quê? Porque o Senhor vai trazer juízo sobre a terra, sobre aqueles que não andam segundo a sua palavra. Então nós precisamos estar atentos a isso. Enquanto a igreja está aqui, a dor é pouquinha. Depois que a igreja for arrebatada, veja assim, a maioria das igrejas no Brasil e no mundo falam muito da salvação pela graça. Mas a pregação é o Antigo Testamento. Jesus, ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Por quê? Porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Mas ele cumpriu a lei. E se tornou o sacrifício por nós. Ele pagou o preço que a lei exigia. Para quê? Para que nós pudéssemos ter entrada no seu reino. Jesus cumpriu a lei para que nós não fosse necessário que nós cumpríssemos, porque nós não daríamos conta. Por isso que a salvação é pela graça. Porque nós não somos capazes de alcançar a salvação por nós mesmos. Se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo. O homem por si, ele se purificaria. Ele pode arrancar o couro de sabonete de arruda, viu, Jesus? Que ele não se purifica. O único que nos purifica é o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Nós não somos capazes. Então Jesus cumpriu a lei nele. E por causa disso, ele abriu acesso para nós. Porque se a porta ainda estivesse trancada, o véu não teria se rasgado de cima a baixo. O véu se rasgou de cima a baixo para mostrar para nós que agora nós temos livre acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus, que foi perfeito. Sangue sem pecado, sangue puro. Amém? Eu esqueço de dando aula, começo a pregar, né? E essa preparação em escala mundial não será de improviso. Ela já vem sendo arquitetada há muito tempo e de várias maneiras. Então Satanás, ele não vai chegar a implantar o seu reino assim, tuf. Ele já vem preparando esse reino. Já tem muitas nações que já aceitam de uma forma sem conhecimento as sugestões de Satanás para que o reino do anticristo seja implantado. Nós ainda estamos lutando. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui, então a igreja luta contra isso. Mas tem lugares que, no berço antigo do evangelho mesmo, onde o evangelho está totalmente frio, Satanás tem alcançado terreno e vem implantando a sua estrutura demoníaca para que o anticristo chegue e governe. Nós precisamos estar apercebidos a todo tempo. O aumento do retorno dos judeus. Desde o início do movimento sionista, em 1897, sob a liderança de Theodor Herzl, faltou um L ali, tá? É Herzl. Que o regresso dos judeus e a sua terra natal.
ou que o regresso dos judeus à sua terra natal. Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, um maior retorno teve início com efeito dos horrendos massacres dos judeus pelo nazismo alemão. Então, depois da Segunda Guerra, aumentou ainda mais o retorno. Esse movimento sionista são aqueles que são adeptos ao retorno dos judeus à sua terra natal. É um movimento dos adeptos dos judeus à sua terra natal. Então, esse movimento começou assim lá em 1897. Depois, da Segunda Guerra, foi que ele aumentou gradativamente. Por quê? Por causa do massacre que os alemães fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Em 1948, com a criação do novo Estado judeu, houve um aumento expressivo de imigração. Então, logo após a Segunda Guerra, foi criado o Estado de Israel, no meio da Palestina, Estado Novo de Israel. E com a criação desse Estado, muitos judeus que viviam na Europa, até na América, voltaram para Israel. E lá começaram, então, começou um novo Estado de Israel, que eles foram conquistando o território logo depois disso. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, este movimento aumentou mais e continua até o dia de hoje, mas, após o arrebatamento da igreja, esse movimento será sem paralelo em toda a sua história. É aqui que nós estávamos falando. Depois do arrebatamento, os judeus que estiverem espalhados pelo mundo, depois quando começar a perseguição do anticristo, eles vão saindo da Europa, das Américas, vão todos retornando para Israel. Então é onde que vai ter assim, um retorno, uma migração, parecido com a saída do Egito. Eles vão sair do restante do mundo voltando para o território de Israel. É êxodo, né? Vai acontecer um êxodo mundial. Todos deixarão e voltarão para Israel. A reconstrução do templo já é uma realidade estudada pelo governo de Israel. Doações já estão sendo enviadas para este fim. As autoridades já debatem sobre esse assunto. No final da Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel retoma parte da antiga Jerusalém, onde está o que restou das muralhas do templo. Este templo é o mesmo que será profanado na tribulação. Então, na Guerra dos 6 Dias, essa parte de Jerusalém, onde está o templo, ela pertencia à Síria, né? E Israel retomou essa parte na Guerra dos 6 Dias. Ao estudar, a gente vê que foi de uma maneira milagrosa. A intervenção divina fez com que Israel, em 6 dias, reconquistasse essa parte do seu território. E ela fica justamente aonde o templo, as muralhas do templo, terminam ali naquele... Não tem a parede da lamentação, onde a gente vê aquilo lá, é mais ou menos naquela região ali que Israel tomou na Guerra dos 6 Dias. Em 23 de maio de 1957, foi assinado um tratado em Roma, o qual foi o primeiro passo para o cumprimento da profecia de Daniel sobre a existência de uma confederação de nações, como única forma de expressão do poder gentílico mundial. Está lá em Daniel 2,7. E Apocalipse a partir do capítulo 13. Então, Daniel 2,7, né? Então, quando Nabucodonosor tem o sonho dessa
estátua, ele vê que a cabeça de ouro, as partes de ferro, de barro, as pernas de ferro, os pés misturados ferro com barro. Então, Nabucodonosor fica intrigado com essa visão. E ele chama os encantadores e eles não podem dar essa visão, por quê? Porque era uma revelação de Deus, que iria acontecer no tempo futuro. E quem traz essa revelação a ele é Daniel, que era um dos prisioneiros de Israel que foi levado por Nabucodonosor quando ele invadiu Jerusalém. E Daniel, no capítulo 2, dando sequência às leituras, nós vamos ver que Daniel fala a respeito dessa estátua, na interpretação dessa visão que Nabucodonosor teve, na formação de um governo. E esse governo fala de duas pernas, e essas duas pernas de ferro. Ele fala do governo romano, o Império Romano, que mais tarde seria dividido em dois, mas primeiro ele fala do governo. Então, quando esse tratado foi criado por essas nações da Europa, foi justamente para quê? Para unificar o governo. E nós estudarmos essa região da Europa, nós vamos ver que é justamente a região onde o Império Romano dominava. Mais para frente nós vamos ver. Esse tratado começou a vigorar a partir de 1º de abril de 1958, com o objetivo de unir toda a Europa, formando assim os Estados Unidos da Europa. Esse tratado existe, tá, gente? E os países que fundaram ela foram esses: a Itália, a França, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Então, esses são os 6 primeiros países que formaram essa aliança. Esses são os primeiros, os formadores, os que criaram esse tratado. Mas hoje a Europa toda, né, é praticamente unificada. A Inglaterra agora que saiu, né, com o negócio dos BRICS lá, ela abandonou, mas toda a Europa ela funciona em torno de uma só moeda, tem os seus governantes, mas praticamente a mesma legislação para todos. Então isso já existe. Essa formação de nações, formada segundo as profecias, está geograficamente no antigo Império Romano, onde Daniel 2:23, o versículo 41 ao 44, e Daniel 7, do 7 e 8, do 24 e 25, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Nós vamos ver que essa formação já está em andamento e elas são profetizadas pela palavra de Deus. Não se trata de uma restauração literal do antigo império, mas uma forma de expressão, a expressão final dele. Pois conforme a profecia de Daniel 2:34, a pedra feriu a estátua nos pés e não nas pernas. Vamos ver Daniel 2:34. Então a pedra caiu em cima do quê? Dos pés. Então esses 10 dedos dos pés são 10 reinos ainda que não estão ainda manifestos. A profecia fala das pernas. Essas duas pernas são o governo do Império Romano, que são esses aqui. Mais tarde ele foi dividido em 2 reinos: o reino do Ocidente e o reino do Oriente. E mais tarde ainda foi quando ela perdeu totalmente o domínio sobre a humanidade. Não se trata de uma restauração literal do antigo império, mas de uma forma de expressão final dele como está escrito em Daniel 2:34, nós acabamos de ler. A pedra feriu a estátua nos pés e não nas pernas. As 2 pernas representam o Império Romano, dividido em 2 partes, fato que ocorreu em 395 d.C., quando a igreja já era aceita pelo Império Romano.
ela já era religião oficial. A igreja que eu digo é a igreja católica, o cristianismo. Porque só existia um cristianismo nessa época. E esse cristianismo já era aceito pelo Império Romano. Então, essa divisão ocorreu em 395, quando Constantino ele edificou Constantinopla. Então, ele dividiu o reino do Ocidente do Oriente, onde a capital do Império Ocidental com sede em Roma e a do Império Oriental com sede em Constantinopla, aonde ele fixou residência, deixando assim de existir como duas pernas. O Império Ocidental caiu em 476 d.C. e o Império Oriental em 1453 d.C. A profecia de Daniel 2,33 retrata o Império Romano como tendo as duas pernas, que ocorreu mas sobre a forma de 10 dedos dos pés, ou artelhos, nunca existiu. Portanto, a profecia de Daniel 2, 41, 44, ainda não se cumpriu. Então, esses 10 reinos ainda não se cumpriu, essa junção desses 10 reinos, que nós estamos estudando a respeito disso, que vai falar que essa junção são essa União Europeia, União dos Estados Unidos da Europa. Então, eles formarão esses governos que mais tarde entregarão o seu governo a quem? Ao Anticristo. É o que o livro de Apocalipse fala. E quando a besta se emergir do mar, o dragão terá ferido a cabeça, levantarão 10 reinos. Esses 10 reinos são esses 10 reinos que a Europa entregarão esse domínio para o Anticristo. E ele governará sobre as nações. Amém?